Olá a todos, eu sou Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje começaremos a nossa semana da economia, então eu peço a você que deixe o seu like, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo da nossa série de economia. Mande esse vídeo para os seus amigos e familiares no WhatsApp, eu tenho certeza que muita gente vai gostar desse conteúdo. Comente aqui para ajudar no engajamento e fazer com que o YouTube considere esse conteúdo relevante e mostre para cada vez mais pessoas. Like, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Então, começando aqui pelo começo. O que é economia? Economia vem da palavra grego oikos nomia, que é oikos, a casa, nomia, a lei. E a origem latina da palavra economia significa o arranjo, a disposição. Então, economia em seu sentido tradicional é a disposição da casa, a lei da casa, como a casa deve ser gerida. Tradicionalmente entende-se Aristóteles, ou tradicionalmente se entendia Aristóteles como o pai da economia, porque Aristóteles foi o primeiro a entender, a sistematizar a economia de um modo filosófico. Antes de Aristóteles existiam alguns tratados econômicos, mas tratados em pontos muito específicos, como o ser humano deve adquirir recursos, como os recursos devem ser aproveitados, mas não existia um pensamento filosófico a respeito da economia. Por isso, os medievais entendiam e consideravam Aristóteles como o pai da economia, da ciência econômica. Mas esta paternidade foi colocada em xeque na modernidade e, hoje em dia, a maior parte dos acadêmicos considera Adam Smith como o pai da ciência econômica. Então, o pai da economia moderna é Adam Smith e o pai da ciência econômica tradicional é Aristóteles. Antes de entendermos o conteúdo do pensamento econômico aristotélico, é importante entendermos a forma do seu conteúdo, a forma do seu pensamento econômico e comparar a forma da economia tradicional com a forma da economia na modernidade. Tradicionalmente, no sentido clássico, a economia é vista como um ramo da ética. A obra aristotélica é totalmente sistematizada e hierarquizada. Aristóteles parte das coisas mais abstratas e vai até as coisas mais concretas. Ele parte das maiores e vai até as menores. Aristóteles, antes de estudar a política, ou seja, como o ser humano como a sociedade humana deve ser constituída, ele estuda a ética. A ética é o estudo de como o homem deve bem viver, de como o homem deve viver para alcançar o bem, a justiça. A ética é o estudo da moral, visa responder questões filosóficas, como se viver, dar direções morais para o homem e para a sociedade. Então é importante entender o seguinte: a economia, para Aristóteles, estava dentro da política e a política estava e era regida pela ética. A ética regia tanto o estudo da política quanto o estudo da economia. De certo modo, isso equivale a dizer que a ética limita ou limitava o estudo da política e da economia. Ou seja, ações econômicas, ações políticas não deveriam ser pensadas fora da ética. A política e a economia deveriam estar submetidas à ética. Não se deve pensar na economia como uma coisa por si própria, na política como uma coisa por si própria, mas a política e a economia debaixo do guarda-chuva moral, do regimento moral da ética. Então, a ética guia a política, a ética guia a economia. Esse é o pensamento aristotélico que foi continuado na cristandade. Na cristandade, entende-se economia como uma continuação do pensamento aristotélico com a sua devida cristianização. Ou seja, não há uma contradição entre o pensamento cristão e o pensamento clássico. Há apenas melhorias em pontos acidentais, sendo compartilhada a essência do pensamento econômico. Então, no ápice da cristandade, especialmente com o pensamento tomista, nós temos a religião iluminando a ética fundamentando a política e a política regendo a economia. Tudo de modo muito bem hierarquizado. Mas com a crise moral do fim da Idade Média e com o início do Renascimento, a Igreja vai lentamente perdendo a sua influência na sociedade, em parte por uma crise moral do clero, em parte por uma crise moral da nobreza, dos reis, em parte porque o povo, de modo geral, já não vivia de um modo tão cristão quanto vivia no ápice da cristandade. Com o Renascimento,
volta-se o pensamento pagão para dentro da sociedade. Então temos um momento de quase coexistência do cristianismo, da cristandade, com elementos pagãos. Há uma lenta paganização do pensamento econômico, uma lenta paganização do pensamento político, do pensamento filosófico. Isso fica muito claro quando Maquiavel separa a política da ética. É verdade que Maquiavel não fez tanto uma proposição quanto uma descrição, ou seja, ele não criou uma coisa nova, mas ele descreveu o que infelizmente já vinha acontecendo na cristandade, que é o poder pelo poder. Não mais como o poder deve ser utilizado, visando o bem comum, visando o bem social, o bem filosófico, o bem metafísico, o bem da religião, mas é o poder pelo poder. Então não é mais o estudo da conquista do poder e da utilização do poder visando algo maior do que o poder, mas é o poder pelo poder por si mesmo. E esse pensamento foi tão mal visto pelos pensadores cristãos, pela cristandade, que o cardeal Reginaldo Polo, quando ele leu o livro de Maquiavel, ele disse que mal começou a folhear a obra de Maquiavel e viu o dedo de Satanás. Ele chegou a afirmar que Maquiavel não foi o autor do livro, mas meramente quem o escreveu, recebendo o ditado que a influência satânica o tinha passado. Isso para mostrar o quão perverso é a separação da política e da ética. E esta separação que aconteceu com a política aconteceu do mesmo modo com a economia. No século XVIII, Bernardo Mandeville, ele escreve um livro chamado A Fábula das Abelhas, e o subtítulo, Como Vícios Privados são um benefício coletivo. Em sua fábula, ele tenta argumentar que quanto mais os membros da sociedade agem de modo perverso, de modo imoral, visando o próprio bem-estar sem buscar o bem coletivo, mais rica e próspera é essa sociedade. Então, na sua fábula das abelhas, ele vai falar que existiam abelhas que passavam a perna umas nas outras, sacaneavam umas às outras, então que as abelhas médicas não curavam totalmente os pacientes, porque assim elas mantinham os seus empregos, as abelhas conseguiam trabalhar, as abelhas pacientes conseguiam trabalhar, mas continuavam um pouquinho doentes e quando voltavam a ficar mais doentes, voltavam para o consultório, assim gerando riqueza para a classe médica. Do mesmo modo, os policiais abelhas, porque aí as abelhas policiais não prendiam todos os bandidos, não acabavam com a criminalidade, porque se a criminalidade acabaria com uma série de empregos e coisas dessa natureza. E aí, na fábula do Bernardo Mandeville, um certo dia, todas as abelhas começam a agir de modo moral. E aí ele fala que há uma grande pobreza na sociedade, que há um declínio econômico na sociedade. Por quê? Porque os empregos dos policiais acabam, os juízes são demitidos, o pessoal do Ministério Público perde o seu emprego, os médicos curam os pacientes, aí não tem mais pacientes, e os médicos morrem de fome, e aí a beleza e o vigor da colmeia acaba entrando em declínio. Mandeville foi extremamente criticado, foi muito mal recebida a sua obra, muitas pessoas criticaram, não gostavam, mas ele teve uma influência e uma grande importância. Até então, depois de Bernardo Mandeville, a economia ainda estava submetida à sua finalidade política. E quando eu digo política, não entendo aqui a política no sistema moderno, no sentido moderno, que é eleição aqui, entendeu? É político para lá, para cá. Não, não é esse tipo de coisa que eu estou falando. Eu estou falando política no seu sentido clássico, ou seja, o bem comum, a sociedade dos homens. A política nesse sentido. Então, até Mandeville, a economia ainda estava submetida a uma finalidade política. Até que John Locke, o pai do naturalismo, vem e separa a economia da política. Ou seja, a propriedade ela não deveria mais ter uma finalidade, não deveria mais servir ao bem comum, ao bem coletivo, mas deveria servir aos interesses do dono. Porque, na teoria lockeana, antes da sociedade se constituir, os homens já detinham direitos naturais. E esses direitos naturais, dentro desses direitos naturais, incluía-se o direito à propriedade privada. Ou seja, os homens constituíram a sociedade, mas antes da propriedade servir ao bem comum, a propriedade deve servir ao dono da propriedade. Ouvir esse discurso no mundo em que nós somos oprimidos pela usura, pelo sistema financeiro moderno, pela reserva fracionária, pela moeda fiduciária, sofremos tantas opressões econômicas e financeiras, pode soar interessante. Olha só, está defendendo uma liberdade, não é? Mas essa liberdade, esse brilho, ele perde totalmente o seu encanto quando nós descobrimos que John Locke era ele mesmo dono de escravos. Então você veja só, John Locke acreditava numa tal liberdade
em que a pessoa era tão dona de si, mas tão livre, que ela tinha liberdade para se escravizar e se prostituir. Olha que maravilha. Me fala, se não é um sistema assim, maravilhoso. Ou seja, a propriedade não serve mais ao bem comum, a propriedade não serve mais a finalidades éticas. Ela serve ao dono da propriedade, em detrimento do bem público. Isto é o liberalismo econômico. Não é o direito de bem usar a propriedade de modo livre, segundo a verdadeira liberdade, mas não. É uma liberdade de fazer o mal. Então a consequência do pensamento lockeano é que o ser humano é tão livre, é tão dono de si, que ele é livre e ele tem a liberdade de se prostituir e se escravizar. Olha que liberdade maravilhosa. Então não interessa que tal ou qual pessoa utilize a propriedade de modo a ferir o bem comum, a fazer com que todos trabalhem visando o seu próprio bem. Em detrimento de todos os outros, uma pessoa se sobressaia. Não estou aqui falando em prol de um coletivismo barato, ou seja, de que todo mundo tem que ser igual e repartição tudo 100%. Não. Mas uma pessoa organicamente não tem o direito de escravizar todos os outros, de propor uma coisa que vai fazer mal para todo mundo, só vai fazer bem para ela. Sob a alegação de que a sua propriedade privada está acima do interesse coletivo. Não está. Simplesmente não está. Aqui eu quero dar o exemplo da usura, já dando uma palhinha para a nossa próxima aula, que será sobre esse tema. Veja bem, a usura na cristandade, ela era proibida não somente porque ela feria a lei de Deus, mas porque ela feria a ética e a política. Ou seja, a usura não ofendia somente a Deus, mas ela ofendia também a lei natural, a verdadeira lei natural, e ela ofendia também o bem comum. Mas aqueles que defendem a liberdade econômica, a economia livre, estão defendendo o seu direito de utilizar a sua propriedade contra o interesse coletivo, em detrimento do interesse coletivo. Ou seja, o dinheiro é meu, eu empresto para quem eu quiser, nas condições que eu quiser, e acabou. E ninguém tem que se meter com isso, porque a minha propriedade privada tem que estar acima do bem comum. Não mais a propriedade privada inserida dentro de um contexto do bem comum. Não mais a economia servindo ao bem coletivo, mas o coletivo servindo ao indivíduo. O pensamento lockeano levado às últimas consequências é que a propriedade privada ela tem em si mesmo um direito absoluto. Então, o dinheiro é meu, eu empresto ele ao preço que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Não interessa se isso ofende a Deus, não interessa se isso ofende a ética, ética no sentido natural de fato, não interessa se isso ofende o bem comum. Não interessa se todo mundo sai perdendo e só eu saio ganhando com isso. A propriedade é minha e eu posso fazer com ela o que eu bem quiser. Enquanto no pensamento clássico a economia deveria servir o bem comum e deveria estar pautada na ética, regida pela lei moral, na modernidade a economia está livre do bem público, está livre das amarras morais. A economia serve a si mesma. Esse é o liberalismo econômico. É a economia livre das amarras morais, livre das amarras políticas, livre das amarras religiosas. Isto é o liberalismo econômico. Então, recapitulando o que foi dito nessa aula, para fazermos algumas breves considerações, a economia, no sentido clássico, tradicional, era limitada pela ética e pela política, ou seja, a economia, as ações econômicas não podiam ser pensadas fora da moral. E as ações econômicas deveriam estar voltadas para o bem coletivo. Não se podia utilizar e pensar em utilizar a propriedade privada em detrimento do bem comum, porque isso iria ferir a lei moral. Na cristandade, há uma continuação do pensamento aristotélico com a sua devida cristianização. Já com Maquiavel, há a separação entre política e moral. Com Bernardo Mandeville, haverá a separação entre a economia e a moral. E esse processo de liberalismo, libertação no sentido iluminista, não no sentido verdadeiro, não no sentido clássico, mas no sentido iluminista, progressista, moderno, esse liberalismo econômico se conclui com John Locke separando a finalidade política da economia. Ou seja, a economia não serve mais à ética, não serve mais ao bem comum, mas é a economia pela economia, sem nenhuma outra restrição de ordem moral, de ordem política. Então aqui eu convido vocês a uma reflexão para nós concluirmos essa nossa primeira aula. A questão do liberalismo econômico.
Num mundo como o nosso, mundo moderno, em que você, para vender cachorro-quente na esquina, você, para, sabe, ter qualquer serviço assim, pô, ser costureira, entende? Serviço simples, para contratar uma pessoa, tu tem que ter uma regulação, tem que ter um contador, tem que fazer isso, tem que passar pela aprovação disso, daquilo. Ou seja, você tem que ter tantas e tantas autorizações que é quase impossível você fazer o que você precisa para se alimentar. Em muitos casos é assim. O cara ter um restaurante aqui, não sei aonde, tem que ter lá uma cozinha assim, assim, assado, com tudo isso, inspeção, autorização, legislação. Então, assim, o cara não consegue. Então, diante de um mundo desse, a pessoa fala, olha, eu sou a favor de um livre mercado. Nossa, é uma maravilha, né? De fato, chama a atenção. Por quê? Porque nós não somos donos de nada, somos escravizados pelo sistema financeiro moderno, pela usura, pela reserva fracionária, pela criação de dinheiro a partir do nada, ou moeda fiduciária. Sim, somos tão oprimidos que quando alguém chega e fala, olha, eu vim oferecer a liberdade econômica. Ah, é uma maravilha, o liberalismo, né? O livre mercado. Agora, entenda que é o seguinte, na cristandade, no medievo, as pessoas viviam muito bem, e ninguém pedia livre mercado. Então, eu pergunto a vocês assim, por que razão houve a necessidade de pedir um livre mercado, de defender essa coisa chamada liberalismo moral? Ora, não foi por algo próprio da cristandade, por uma relação social e econômica, por relações sociais e econômicas durante o medievo, mas foi por algo que aconteceu depois do medievo. Então entendam só, se hoje as pessoas que defendem, na maior parte dos casos, tá, um mercado livre, são pessoas de boa índole, que só querem conseguir, na maior parte dos casos, tá bom? Ali, o sustento para suas próprias famílias, na origem do liberalismo econômico, não foram as boas pessoas que queriam um mercado livre, um livre mercado, eram justamente as pessoas que queriam ser livres para usar o mercado como instrumento de opressão ao povo. Então, você veja, no medievo, na Idade Média, durante o feudalismo, as pessoas trabalhavam alguns meses por ano, comiam carne todos os dias, tinham um monte de feriados e não tinha livre mercado. Aí, com a maravilha do livre mercado, da economia liberal, veio a Revolução Industrial e os pais foram expropriados das suas propriedades, tiveram que ir para a fábrica trabalhar em turno de 16 horas seguidas, criança fazia fila na indústria do carvão, porque morria uma criança, tirava ela de lá e já colocava outra no lugar. Então assim, olha que maravilha que é a economia livre da moral, a economia livre da sua finalidade, que deve ser servir o bem comum. Pessoal, hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, não percam os próximos vídeos. Espero aqui trazer mais alguns temas. Estou bem animado para poder abordar a economia aristotélica, apresentar o pensamento de Aristóteles sobre como a economia deveria ser regida, de como a economia deveria funcionar. Quero apresentar para vocês algumas questões sobre usura, outros temas aí. Eu tenho um artigo para apresentar para vocês no final dessa série de vídeos. Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que vai ter bastante conteúdo bom. Mande para os seus amigos, para os seus familiares. Acredito que muita gente vai gostar mesmo desse conteúdo. Comente aqui se faz sentido tudo isso, se você tem alguma sugestão, alguma crítica. Comente aqui no vídeo e me dê a sua opinião. Tá certo? Pessoal, no mais é isso. Só Cristo é Rei, fogo no mundo. Viva a restauração. Tchau, tchau.